E olha só, a gente pensou não só em pessoas que fumam, mas também em pessoas que convivem com fumantes. É importantíssimo a gente saber os problemas, os males que o cigarro traz e também as maneiras que a gente tem de vencer esse hábito. Eu estou com você, Deus também está com você, porque Ele nos criou para termos saúde e hoje é dia de mudança. A gente está orando e também trazendo dicas importantes para você fazer essas mudanças tão necessárias na sua vida. Antes do programa começar, eu quero trazer aqui um pensamento de Edmund Hillary, que foi um famoso alpinista, e ele disse certa vez o seguinte: as pessoas não decidem se tornar extraordinárias, elas decidem fazer coisas extraordinárias. E eu achei esse pensamento importante para o programa de hoje, porque talvez você não fume, mas você precisa fazer alguma coisa extraordinária aí para que essa pessoa que você tanto ama, que convive com você, para que ela possa se livrar do hábito do cigarro. É possível, a gente vai te mostrar aqui algumas dicas práticas de como isso pode acontecer na sua vida também. Bom, quero saber o seguinte: será que mesmo depois de tantas pesquisas, de tantos avanços tecnológicos, será que o cigarro continua fazendo o mesmo mal que fazia anos atrás? Doutor, quero saber, por que o cigarro faz tão mal para a nossa saúde? Pois é, isso ainda não mudou. Ele faz muito mal. E um dos principais problemas é o vício que está relacionado à inalação da nicotina. A nicotina é considerada a droga mais viciante de todas as drogas que existem hoje. Sério? Exatamente. E vendida legalmente ainda, Vendida legalmente. Né? E o Brasil é um dos maiores produtores de tabaco, o que mais potente em vício. Então, assim, além de ser uma droga extremamente viciante, é uma das drogas que mais traz malefícios à saúde, porque ela pode causar diversas doenças. Nós vamos ver ao longo do programa. Eu quero mostrar aqui para vocês, vamos ficar aqui por enquanto, doutor, os componentes químicos do cigarro. A gente tem muitas substâncias venenosas dentro de um aparente inofensivo cigarro. Exatamente, aproximadamente aí 5.000 substâncias químicas. Existem substâncias que elas entram na nossa célula, modificam o nosso DNA e preparam as células do nosso corpo a produzirem mais células cancerígenas. E outros componentes que fazem promover a multiplicação dessas células cancerígenas. Então, o cigarro, ele é um dos fatores em que possibilita, né, ele é como predispõe. É como se fizesse com que a célula tornasse possível produzir células cancerígenas e ainda assim ainda promove, enquanto a pessoa está fumando, ela promove a produção dessas células cancerígenas. Que horror! Olha só, gente, para você ter uma ideia, tem ácido sulfúrico, que é usado para fazer bateria de carro, tem também metopreno, que também é usado em pesticida para combater pragas, arsênio, que é usado em veneno de rato, cloridrato de vinil na fabricação de plásticos e substâncias, o DDT, que é usado em inseticidas. E o monóxido de carbono, isso aqui é um veneno. O monóxido de carbono, ele não é sentido, é inodoro, é incolor, é insípido. E a pessoa não sente e ele causa envenenamento. Então, veneno silencioso, exatamente. Então. Além desses componentes químicos, a gente tem, olha, a nicotina, como o doutor disse, eu achei bastante interessante esse dado. É a substância que mais vicia? É o que traz o vício ao cigarro, é a nicotina. Tá. Lógico, tem outros vícios relacionados ao hábito em si, né? Tem aquela dependência psicológica, mas o vício da nicotina é a dependência química no organismo, é a necessidade de você estar sempre necessitando repor essa quantidade no organismo. Interessante que isso não é uma substância inerente do tabaco, por exemplo, ela é adicionada no cigarro para justamente causar essa dependência. Exatamente, tem outros tipos de fumo que as pessoas acham seguro, então vou passar para o cigarrinho de palha. Um cigarro de palha equivale a 5 cigarros em quantidade de nicotina, em quantidade de monóxido de carbono. A gente tem também o narguile, que os jovens às vezes gostam de usar em festas, que põem a pedra ali queimando e tem objetos bonitos, né, de decoração, acabam aspirando. A quantidade de monóxido de carbono é muito maior que tem no cigarro, então o risco de intoxicação é maior ainda. Olha só. Continuando aqui, doutor, nas substâncias cianeto, formaldeído, alcatrão. Esse aqui dá aquela coloração amarelada, né, nos dedos, principalmente, nos dentes. Nos lábios. Uhum. Então, usado para preservação de asfalto, gente. Olha só, o butano, que é o gás da nossa cozinha, a amônia, usado em produtos de cabelo, produtos de limpeza. Que podem dar crises de bronquite, né, de inflamação dos brônquios e muita falta de ar, com muita tosse e secreção também. Então, tem diversos
componentes aí A gente só falou um irritantes, né? pouquinho, a gente só falou um pouquinho. Agora, com tanta substância nociva assim, não é de se espantar que vai trazer malefícios para a nossa saúde. Existem muitas doenças que estão relacionadas ao tabagismo, desde o câncer até algumas doenças do coração, doenças respiratórias. Exatamente. Acho que a gente pode mostrar alguns malefícios aqui do cigarro. Então, como já foi falado antes, 4.700 substâncias tóxicas encontradas. E o tabagismo passivo aumenta em 30% o risco de ter câncer de pulmão e 24% o risco de infarto. Por quê? Se uma pessoa fica... Já fizeram estudos em pessoas que ficavam presentes, por exemplo, num barzinho, com fumo livre, ela fica 2 horas no barzinho é como se tivesse consumido 4 cigarros naquele momento. Olha só. Porque é o fumo da segunda passagem que a gente chama, é aquele que não vai no filtro, que vai para o ambiente. Então, isso causa um problema terrível na família, no ambiente de trabalho, por isso que as medidas públicas, elas tendem a reduzir isso aí, né? Estão reduzindo, pouco a pouco estão reduzindo. Agora é o seguinte, doutor, o Murilo foi para as ruas para saber como é que é a sensação desses fumantes que não têm controle, ou seja, os fumantes passivos. Você que pega ônibus e que tem que aturar alguém que está fumando do seu lado, você que de repente está fazendo uma corridinha, uma caminhada na rua e encontra com ambientes de fumantes, ou até mesmo quem convive com fumantes em casa. Vamos ver o que o Murilo encontrou por aí. Que o cigarro não faz bem para a saúde, você já está cansado de saber, né? Mas e quando você está em algum ambiente fechado, ou até mesmo na rua, e tem alguém fumando, o cigarro te incomoda? Acomoda muito, né? Por causa do cheiro, né? Prejudica a saúde, né? Para quem fuma, não sente, mas para quem não fuma, incomoda muito. Não, o cheiro já é horrível. Alguém que acende o cigarro perto do senhor acha o que disso? Incomoda, né? As pessoas que não estão contentes, se não estão contentes que está pessoa fumando, que sai perto dela, fica mais longe, entendeu? Eu acho que não tá certo, não. Eu pego e já até saio, certo? Eu falo para fulano e tal, eu falo, meu amigo, dá licença, pô, porque você tá me incomodando. A gente acaba se tornando um fumante passivo, porque a fumaça vem pro nosso lado, né? E ninguém gosta de estar com cheiro de cigarro, né? O senhor já fumou alguma vez na vida? Nunca fumei. Não, eu não. Eu já fumei, eu sei o que é o cheiro. Eu cheguei a fumar há quase 20 anos, no meu tempo de jovem. Porque meu pai teve câncer por causa que ele fumou durante muito tempo. E o senhor largou o cigarro por que motivo? Foi difícil, a luta foi grande, porque eu tentava outros métodos para parar de fumar e não conseguia, né? Até que um dia eu falei, eu vou pedir para Deus, esse sim vai me libertar, e foi o que aconteceu. Eu larguei porque quando eu casei, né? Aí eu separei com 28 anos, aí eu falei, pô, mas eu tenho um filho, aí eu tô jogando meu dinheiro fora. Comprava aquela pacote de massa de cigarro. E hoje quem fuma praticamente está desperdiçando dinheiro e desperdiçando tempo. Quem fuma hoje está gastando, é um consumo, né? É um consumo, é um vício que está prejudicando a saúde. É isso aí, está gastando não só financeiramente, mas está gastando a vida além da conta. Doutor, são mais de 50 o número de doenças relacionadas ao cigarro. E exatamente pelo seguinte, quando a gente inala a fumaça do cigarro, ele vai pelos brônquios, alcança os alvéolos e lá entra na corrente sanguínea. E esses componentes químicos e produtos da combustão, elas entram no sistema cardiovascular, que são as veias, artérias, coração, e incluindo artérias e veias cerebrais também, eles causam inflamação que fazem com que fique mais fácil esse entupimento por camadas de gordura e aconteceu o infarto, o AVC, né, que é a grande causa de morte hoje no mundo, né, doutor? Bom, mas a gente vê que mais ou menos, vamos voltar aqui para a nicotina, né, que ela é responsável pela dependência, que é o maior do que a droga como cocaína e heroína. Por isso que eu achei essa informação tão alarmante. A nicotina é o grande vilão. Em média, demora de 2 a 3 meses para a pessoa ela começar a reduzir aquela necessidade muito grande da nicotina. Já nas primeiras semanas isso já diminui, mas para a gente ter um sucesso no tratamento do tabagismo, é preciso que você siga de perto durante pelo menos 3 meses a pessoa para evitar as recaídas, porque é muito fácil ela retornar a quantidade que ela já usava de cigarro. Muito interessante isso. Agora, você fica ligado aqui porque a gente vai falar mais sobre esse assunto no próximo bloco e a gente quer realmente que você, o seu querido, sua querida, amigo, colega de trabalho, alguém que você ama, que você se importa, que vença esse hábito. É possível, né, doutor? Com certeza. Por mais que existam recaídas, o justo cai, mas ele se levanta, a Bíblia diz. Com certeza, com a ajuda de Deus e das pessoas em volta, né?
Vamos falar mais dos malefícios causados pelo cigarro, então, dos sistemas de todo o nosso corpo. Você já falou um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares. Das doenças respiratórias, a gente tem o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é essa doença pulmonar obstrutiva crônica? É uma doença que ela não é totalmente reversível, é o fechamento dos brônquios por causa do dano que a fumaça do cigarro faz ali no revestimento dos brônquios. Tá. Então, isso faz com que a pessoa fique com a respiração mais curta. Outro problema é o enfisema. O enfisema é a destruição. Se a gente for ver aqui, a gente consegue, neste modelo, a gente consegue observar aqui, então, que tem alguns espaços, uns buracos no pulmão. Então, imagine uma copa da árvore com as folhas todas retiradas, né? Vários buracos nessa copa da árvore. Então, fazendo essa analogia, o pulmão é semelhante a uma árvore, né? Que tem os brônquios como os galhos, e todo o tecido pulmonar você acaba esburacando, é a destruição que se faz por conta dessa inalação constante da fumaça. E isso é irreversível, doutor? E o enfisema é irreversível. A doença pulmonar obstrutiva crônica ela é parcialmente reversível. Tá. Ela é crônica, obstrutiva crônica, porque ela não se reverte totalmente. Isso causa um prejuízo para sempre no indivíduo. Como você mencionou, doutor, algumas doenças que parecem não ter relação, por exemplo, com o tabagismo, a gente pensa em câncer, mas não câncer de pulmão, que talvez seja aquela coisa mais fácil, né? Câncer de língua. Do pulmão é o principal. O câncer, eu falei aqui do enfisema, mas o câncer, 90% dos cânceres de pulmão estão relacionados ao tabaco. Tá. Mas nós temos câncer de língua, toda a cavidade bucal, de esôfago, a gente tem câncer de estômago, câncer de bexiga, os cânceres do tecido do sangue, né, que a gente fala, que são os linfomas. Acho que já falei aqui de mama, né, na mulher. No útero tem a ver também? No útero também. Então, a grande maioria dos cânceres estão relacionados ao cigarro. Ele é potencializado pelo cigarro. Além de tudo, a gente tem o desconforto do mau hálito, que é um negócio que impregna, não tem muito. Se a pessoa não deixa de fumar, ela vai ter sempre aquele hábito. As doenças periodontais, né, que a gente fala, né, que é a gengivite, inflamação, perda dos dentes amarelados. Exatamente. E por fim, o aumento do risco de derrame. Fala um pouquinho pra gente sobre esse risco aqui, doutor. Lembra que eu falei que a fumaça ela atinge a corrente sanguínea? Então, tudo que está interligado na corrente sanguínea acaba sendo acometido. Assim como a gente tem um infarto, AVC, a gente tem também artérias no cérebro. São artérias pequenas também e que elas entopem facilmente. Então, fica muito mais fácil ter uma obstrução dessas artérias cerebrais e a pessoa ter um AVC. Assim como tem trombose também nas pernas, e perde o fluxo no pé, tem que ter amputação, isso acontece com Então, estou percebendo que o sistema circulatório todinho fica comprometido quando a pessoa faz o uso do cigarro. Exatamente. Tem mais malefícios, você está acostumado a ver nos próprios rótulos, né, dos cigarros, os malefícios de impotência, de infertilidade. Exatamente, uma lei federal para tentar reduzir, né, o consumo de cigarro. Então, ele aumenta a pressão arterial, o risco de impotência sexual, pode provocar aborto, parto prematuro e tem contabilizado também morte súbita nas crianças por conta de pais tabagistas, né? Olha só. E tem o envelhecimento precoce por conta do hábito. Fala um pouquinho pra gente sobre esse envelhecimento, doutor. Eu queria entender por que as pessoas que fumam vão envelhecer. Tem a pele mais enrugada, mais enrijecida também. Porque você altera o fluxo sanguíneo, você tem uma reação que chama de oxidação. Então, você tem um envelhecimento precoce celular, né? Você tem alteração no DNA, você tem alteração no metabolismo da própria célula. Isso faz com que ela se envelheça, que ela se replique já de forma diferente do que uma pessoa que não fuma. Do envelhecimento natural que a gente Exatamente. já teria. Agora, doutor, você já mostrou aqui como é que o nosso pulmão fica danificado. Uhum. Eu não sei se tem como mostrar como é que as artérias ou, de repente, como é que os vasinhos do pulmão... Na verdade, assim, a gente tem os brônquios, né, que é como se fosse uma árvore. Então, essa árvore tem os galhos e é a condução do ar. E a gente tem os alvéolos no fim dessa árvore que... né, seriam como se fossem as folhas que fazem a captação desse oxigênio e jogam na corrente sanguínea. O que acontece na doença pulmonar obstrutiva crônica é que o interior dos brônquios, ou seja, desses galhos, ele é assim normalmente e com o passar do tempo vai existindo esse remodelamento, né, esse aumento da parede
e a passagem do ar ela fica muito restrita. Diminui o calibre mesmo da passagem. Exatamente. E aí o indivíduo fica com falta de ar a qualquer atividade física, né? Então, se a gente for ver, comparado com um brônquio normal, né, totalmente aberto, uma pessoa que fuma, ela pode desenvolver esse remodelamento e produção de secreção também no interior, né? Então, isso tira a qualidade de vida, dá falta de ar para a atividade e a pessoa está sempre tossindo, produção de muco, catarro, né? Aquela voz rouca também é uma voz mais grave, né? Bem Isso, peculiar. Causa inchaço nas pregas vocais, nas cordas vocais. Então, a pessoa fica com a voz mais grossa, aquela voz de fumante, né? Então, isso é por causa do inchaço causado da inflamação nas pregas vocais. O senhor disse, doutor, aqui em algum momento que realmente existem alguns danos que são irreversíveis, mas a grande maioria, ou talvez alguns importantes, já sejam feitos positivos, sejam sentidos logo que a pessoa deixa de fumar. É contabilizado em média 15 anos após a cessação do cigarro, é como se ela nunca tivesse fumado antes, para contabilidade assim, de câncer. A gente sabe que existe uma pequena probabilidade a mais de ter câncer. Certo. Mas após 15 anos, essa probabilidade ela é muito reduzida. Ela resgata muita qualidade de vida, Exatamente. a respiração dela pode normalizar. Em 5 anos, 10 anos, é como se tivesse a mesma probabilidade de uma outra pessoa de ter um infarto. Então, assim, qualquer época da vida é muito importante que ela pare de fumar. Ela sempre vai estar evitando a progressão de alguma doença. A gente viu aí o nosso telespectador na rua falando aí como é que ele venceu o cigarro. As motivações podem ser várias, pode ser o seu filho, pode ser um amigo, pode ser a sua saúde, a motivação, pode ser financeira, quanto você economizaria se você deixasse de fumar. E a gente vê que alguns hábitos acabam puxando outros e pioram os maus hábitos também, doutor. A gente fala assim, quando uma pessoa quer emagrecer, ela tem que estar perto de pessoas que queiram estar com o mesmo propósito, certo. né? Porque se ela estiver perto de alguém que não está nem aí, vai comer, vai estimular a comida. Então, por exemplo, a pessoa que fuma, ela costuma beber também. Certo. Se ela está querendo parar de fumar, mas ela continua indo no barzinho, bebendo com os amigos... É o ambiente, exatamente. Então, na verdade, os hábitos ali, né? A gente tem que estimular para que ela mude totalmente os hábitos que levam ela a fumar. Às vezes a pessoa tem ali uma cadeirinha na sacada, que é aquela cadeirinha ali que ela vai refletir sobre a vida, dar aquela relaxada. A gente fala, não, então tira. Para olhar a rua, de repente. Se o seu hábito era ir naquela cadeirinha na sacada e fumar o cigarro, então tira dali, muda os móveis em casa, escova o dente assim que se alimentou, toma um banho assim que acordou. Legal, boa, são boas essas dicas. E eu quero saber qual é a relação, por exemplo, com os doces de cigarro. O consumo de carboidratos e doces, eles são estimulantes e ajudam a pessoa na verdade, elas atrapalham ela querer parar de fumar. Quer dizer, quando a gente come muito doce, a pessoa tem mais vontade de fumar? Exatamente. Então, quando você quer parar de fumar, a gente tem que evitar o consumo de carboidratos e o consumo de cafeína, porque são estimulantes. Tá. Então, sempre a gente orienta a pessoa que quer parar de fumar a evitar esses hábitos. Legal. Doutor, não é fácil, porém é possível. Totalmente possível. A gente precisa identificar primeiro em que fase o indivíduo está. Às vezes aquela fase pré-contemplatória, ela não sabe os malefícios do cigarro, nunca pensou em parar de fumar. É uma fase que você pode chegar e falar, nossa, por que você não pensa em parar de fumar? O cigarro faz tão mal. Tem indivíduos que já sabem que fazem mal e aí você já pode tentar programar um dia para ela parar de fumar. O tabagista, ele vai sempre conviver com uma ambiguidade. Ele sempre vai, na maioria das vezes, saber que faz mal, só que ele não consegue se ver livre daquilo, porque é muito viciante. Então, das orientações que a gente dá é o seguinte, faça uma avaliação com um profissional. Você precisa definir um dia para parar de fumar. Esse dia é muito importante. E aí, o profissional ele vai te ajudar até chegar naquele dia com êxito. Tirando dúvidas, dizendo o que está acontecendo no corpo. Nós temos medicações Legal. que podem substituir a nicotina e essa nicotina ela vai sendo tirada de forma gradativa do organismo. Então, a gente tenta substituir com nicotina mais ou menos a quantidade que ela costumava fumar. E medicações que tiram um pouco aquela fissura. Você vai desmamando com a nicotina? Então, você dá aquela quantidade, mas depois você vai tirando, você dá uma quantidade de nicotina por PET, por goma de mascar. Então, são substituições que não são de forma fumável, né? Então, vai desmamando aos poucos. E tem gente que já funciona hoje, chega, de hoje em diante não fumo mais. Esse é o melhor jeito de parar. Tá. O problema é que as pessoas, elas são diferentes. Sim. E o vício é diferente em cada pessoa. Tem pessoas
que elas experimentam, mas não se viciam, ou o vício é muito pequeno. Tem pessoas que elas sofrem demais e anos da vida fumando, e isso está na nossa carga genética, dos nossos antepassados aí. Então é diferente, a gente nunca pode julgar uma pessoa para outra pessoa. Tem gente que consegue de uma vez, tem gente que demora demais. Agora é fundamental apoio, paciência e vamos junto. Precisa contar para todo mundo que está no tratamento, Legal. não ficar com medo de julgamento, pedir a ajuda de todo mundo. E lembrar uma coisa, aquele vício de cigarro, aquela vontade louca de fumar, ela dura no máximo 5 minutos. Ela precisa pensar assim, não, eu vou decidir se eu vou fumar, você tem que deixar ela o direito de escolha. Mas daqui a 5 minutos. E nos próximos 5 minutos, pensa daqui a 5 minutos. Mas Legal. ela precisa ter esse direito de escolha. E pensar que logo aquela ansiedade maluca vai passar em 5 minutos. Isso aí. Não vai morrer por causa disso. Tá certo. Olha, é muita coisa pra gente falar. A gente abordou aqui alguma coisinha, mas eu quero agradecer ao doutor Aurélio e eu quero dizer que você pode, que você deve vencer. A gente volta aqui no próximo bloco falando sobre esse assunto, mas agora é hora de raio-x. Você vai descobrir os benefícios do alho na sua vida. Hoje no quadro Raio-X nós vamos falar sobre um alimento que caiu na graça do brasileiro. É um tempero, na verdade, o alho. Com certeza você usa aí em casa. Tem gente que gosta, outros nem tanto. Mas eu vou provar para você aí de casa que ele tem diversos benefícios e não serve só para temperar, não. O alho é uma parte de uma planta, o bulbo, que é muito utilizado na cozinha para temperar e condimentar os alimentos. Mas os benefícios do alho vão muito além do que só temperar, viu, gente? Ele também pode ser usado como um medicamento natural para complementar o tratamento de vários problemas de saúde, como infecções por fungos ou pressão alta, por exemplo. Esse alimento é rico em compostos sulfurados, em que o principal é a alicina, que proporciona o cheiro característico do alho, sendo um dos grandes responsáveis pelas suas propriedades funcionais. Além disso, o alho também é rico em vários minerais que nutrem o nosso organismo, como o potássio, o cálcio e o magnésio. Obrigada, Rafa. Olha só quantos motivos para a gente consumir mais alho e ele vai trazer benefícios para a sua saúde. Gente, é o seguinte, no próximo bloco eu volto aqui falando sobre tabagismo e a gente vai receber aqui o Gilson Magalhães, que vai falar sobre um curso maravilhoso, o curso de como deixar de fumar em 5 dias, com dicas práticas que você pode aplicar aí na sua vida, no seu caso. E ainda hoje tem receita aqui no Vida e Saúde, você aprende esse nhoque de batata doce. Quem vai ensinar pra gente é o pessoal lá do VegTube. Olha que maravilha. Sai daí não, eu já volto.